Quando você falar que pode começar, eu começo aqui. Tá. Então, bom dia a todos, né? E a todas que estão presentes aqui na nossa palestra de hoje, aqui pelo ciclo de palestra, né? Ciência que fazemos aqui. Hoje a gente tem aqui como convidada e como palestrante a doutora Daniela de Melli Silva, né? Que é professora da UFG, que é uma parceira da gente já, não vou falar há muitos anos, porque isso entrega a idade, né? Mas já é uma parceira que a gente tem aqui, que é muito importante, inclusive, uma referência nos estudos, né, de ecotoxicologia e dando as credenciais, né, ela também é membro lá do Comitê de Ciências Ambientais da CAPES, né, bolsista de produtividade, e ela vai é, proferir uma palestra, né, que é Ecotoxicologia em Estudos de Longa Duração, Contribuições para o Monitoramento Ambiental. Então, aproveito a oportunidade, Dani, agradeço aí a sua disponibilidade, né, e passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro, pelas palavras. Assim, eu sou uma parceira antiga mesmo, pode falar que é velha mesmo, tá certo, Alessandro, obrigada. Cumprimentar você, cumprimentar as pessoas que estão presentes. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui em plena segunda-feira, né? No final do mês, quase, né, Alessandro? Que tá todo mundo já bem cansado e bem cansada, mas vamos lá. Bom, o tema de hoje, pessoal, como o Alessandro comentou, é sobre ecotoxicologia em estudos de longa duração, como é que a gente usa esses estudos para fazer o monitoramento ambiental. Na verdade, eu trouxe alguns exemplos de trabalhos que a gente tem desenvolvido com vários organismos, tá? De seres humanos, morcegos, aves, anfíbios. E aí vocês, se vocês quiserem parar a minha apresentação, perguntar durante a minha fala, fiquem à vontade. Eu não estou enxergando vocês, né? Porque eu minimizei a tela para ficar com a apresentação melhor de ser visualizada, mas vocês podem ficar à vontade de perguntar durante a minha palestra, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Eita, sempre dá algum problema, né, Alessandro? É isso. Bom, só para contextualizar, o foco das minhas pesquisas geralmente é com a questão da problemática dos impactos de agrotóxicos em organismos que a gente chama de organismos não alvo. Por isso que eu falei no começo que eu vou mostrar para vocês pesquisas que a gente desenvolve de seres humanos, com aves, anfíbios e morcegos. Tem outros organismos que a gente tem trabalhado, minhocas, né, para avaliar a toxicidade no solo, mas eu não trouxe esse trabalho aqui, então eu trouxe uma ideia geral do que a gente tem feito, os biomarcadores que a gente utiliza, para a gente poder discutir esse tema. Então, por que que o nosso foco é em agrotóxicos? Primeiro, porque a gente está no estado que é um estado agrícola que utiliza muitos desses produtos para incrementar a produtividade da agricultura, né? Então, a nossa agricultura, ela ainda é muito dependente dos insumos químicos, e isso tem um lado interessante, né, de você poder realmente combater algumas pragas, mas tem um lado problemático que é a maneira que esses agrotóxicos são utilizados aqui no nosso país. Então, se nós abrirmos as páginas de jornais e redes sociais, a gente vai encontrar todos os dias algum problema envolvendo o uso de agrotóxicos, né? Então, por exemplo, a questão das intoxicações por agrotóxicos, que tem aumentado ao longo do tempo, e isso, só para fazer um comentário, né? Esses casos de intoxicações por agrotóxicos, eles ainda são subnotificados, então a ideia que nós temos ainda é uma ideia de que os casos aumentam, mas o aumento não é um aumento real do que acontece realmente no dia a dia. Nós temos problemas com a pulverização aérea e hoje o pessoal tem utilizado drones para fazer a pulverização de agrotóxicos. Há uma problemática que ainda é maior, que é a questão da exposição crônica, porque a gente muitas vezes consegue detectar uma intoxicação aguda, quando o agricultor, por exemplo, que utiliza esses produtos tem um desmaio, ou uma dor de cabeça, ou uma alergia, mas é muito complicado a gente associar problemas de exposição crônica, ou seja, o uso constante e quase que diário desses produtos,
com casos de aborto, malformação fetal, desregulação hormonal, câncer. Então, fica muito complicado a gente fazer estudos que demonstrem de forma bem real que, por exemplo, um agricultor desenvolveu um determinado tumor em decorrência daquela exposição diária e crônica aos agrotóxicos. E aí a gente se depara com imagens como essa, né? Um agricultor fazendo uma pulverização sem utilizar qualquer tipo de equipamento de proteção individual, né? Então ele está todo molhado dos produtos que ele está pulverizando. E a problemática da pulverização aérea, que a gente ainda se depara com pulverização aérea, mesmo próxima de unidades de conservação, né? Então, isso um problema que acontece aqui no nosso país. Bom, então o primeiro trabalho que eu trouxe para vocês é um estudo que eu fiz há um tempo já no Sudoeste Goiano, que demonstra a exposição ocupacional, ou seja, aquela exposição decorrente do uso dos agrotóxicos por agricultores. É um estudo que a gente chama de estudo caso-controle, ou seja, o grupo caso ele é composto por agricultores que lidam de forma contínua e de forma ocupacional com uma mistura complexa de agrotóxicos e um grupo que nós chamamos de grupo controle, que é um grupo de pessoas que são expostas a agrotóxicos, no entanto, não de forma ocupacional. Então, todos nós aqui podemos fazer parte desse grupo controle, porque a gente está exposto a agrotóxicos, mas não ocupacionalmente, como o caso dos agricultores, né? Então, por que que a gente é exposto a agrotóxicos? Quando a gente alimenta, né? Porque os nossos alimentos têm resíduos de agrotóxicos na água, no ar, né? Por exemplo, esses casos de pulverização aérea, porque você tem a deriva, né, que leva por quilômetros, né, esses compostos e acaba que a gente é impactado direto ou indiretamente por esses produtos, né? Então, o nosso intuito nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, trabalhar com agricultores no estudo tipo caso e controle. Aí que eu só trouxe, eu vou falar depois de forma mais detalhada, trouxe aqui algumas variáveis, né, alguns biomarcadores que a gente trabalha, como o ensaio Cometa, e um teste chamado de teste do micronúcleo, porque eles são ensaios simples, mas que eles demonstram o impacto dos agrotóxicos no DNA desses indivíduos. Então, a gente consegue passar para esses trabalhadores um questionário de estilo de vida, perguntando que tipo de produtos que eles utilizam, por quanto tempo que esses produtos são utilizados, se eles usam outros produtos, como, por exemplo, se eles fumam, bebem, quanto tempo que eles fazem uso de cigarro, de álcool, porque esses outros produtos também, eles têm um efeito que a gente chama de sinérgico com os agrotóxicos, né? Então, o uso do cigarro mais o uso do álcool, em conjunto com a exposição ocupacional, piora essa questão do impacto no DNA desses indivíduos. Bom, e apenas para a gente fazer uma reflexão, por que que, então, né, no nosso laboratório, a gente preocupa tanto com os agrotóxicos? Porque, como eu já falei para vocês, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos. Só de 2019 a 2020, 745 novos agrotóxicos ou pesticidas, né, foram liberados. E aí, quando você olha na literatura, já existiam ou já existem produtos similares a esses que foram liberados, né? E aí, a nossa preocupação, além da preocupação com outros organismos não alvo, nós preocupamos também com o ser humano em decorrência dessa exposição ocupacional. E a gente sabe que o nosso país utiliza esses agrotóxicos para uma aumento, né, para proporcionar um incremento na agricultura, para potencializar essa agricultura. Só que os trabalhadores rurais, principalmente aqueles que trabalham em pequenas produções, eles não têm uma formação adequada para utilizar esses produtos. Isso é o que a gente tem visto, né, na nossa prática de visitar muitas lavouras aqui do estado de Goiás, e eles utilizam, às vezes, produtos que não são adequados para aquela determinada cultura e ainda utilizam produtos que são proibidos ou estão proibidos em outros locais do mundo. E ainda tem uma outra questão para a gente refletir. Tem o uso de produtos que muitas vezes a gente não sabe a procedência, né? Então, se você olhar na televisão, na literatura, ou acompanhar as redes sociais, todos os dias
quase, ou pelo menos toda semana tem alguma entrevista, alguma notícia mostrando o uso de agrotóxicos que vem, não sabe de onde que é a procedência, né? E eles são utilizados ou são resgatados pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil aqui no estado de Goiás, e são coletados sem saber, sem ter uma identificação desses produtos, né? Então, são produtos clandestinos, que a gente chama, que vem, que não tem uma procedência, ou nem se sabe o que que tem na composição desses produtos. E nós sabemos que essa exposição ocupacional, isso já está bem relatado na literatura, embora não seja tão simples demonstrar, podem desenvolver várias doenças. E os agricultores constituem um grupo de risco para isso, né? Então, por isso, vale a pena essa reflexão, e por isso que o nosso laboratório aqui, que é o Laboratório de Mutagênese, ele tem esse olhar no agricultor e na agricultora, principalmente nos pequenos produtores, né? Bom, e o que que a gente utiliza para avaliar o impacto desses produtos no material genético de diversos organismos, né? Primeiro, nós trabalhamos com biomarcadores. O que que são esses biomarcadores? São moléculas que a gente consegue quantificar ou avaliar e estão associados com a resposta a alguns estressores. No nosso caso, o estressor principal são os agrotóxicos. Então, nós temos biomarcadores de genotoxicidade e de mutagenicidade. Então, quando eu falo de biomarcadores de genotoxicidade, eu estou me referindo ao ensaio Cometa, que aí eu avalio a capacidade que as substâncias têm de alterar o material genético dos indivíduos. E mutagenicidade é quando eu consigo realmente detectar a presença da mutação que é irreversível, ou seja, já houve pelo menos a célula, né, já passou por pelo menos um ciclo de replicação, não houve a morte daquela célula ou o reparo adequado daquela alteração, e aquela alteração, então, que estava na célula mãe, passa para as células filhas. E aí o micronúcleo ele já é um biomarcador bem utilizado para mostrar que houve uma incorporação de uma lesão que aconteceu no DNA, e essa lesão foi passada, então, para a geração posterior. A gente pode falar de mutação tanto no nível celular, quando nós estamos, por exemplo, avaliando células em mitose, ou se a gente estiver avaliando, por exemplo, células em meiose, nós podemos, então, deduzir que aquela alteração dos gametas ela está sendo passada para a prole, né? No nosso caso, a gente trabalha com células em mitose, então nós não fazemos ainda avaliação de gametas, né, de indivíduos que foram expostos ocupacionalmente a essa mistura de agrotóxicos. Tem uma professora aqui na UFG, aqui no ICB, ela foi professora do Alessandro, que é a Renata Mazaro, ela sim faz estudos transgeracionais do impacto de agrotóxicos, avaliando por exemplo, uma exposição na mãe e o que vai acontecer com a prole. E ela utiliza estudos com células e camundongos, né? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente fez esse estudo é um estudo já antigo, ele é de 2023, é um trabalho ele foi aceito por uma revista do México, que a gente mandou agora, que chama Revista de Contaminação Ambiental. E onde que a gente coletou? A gente coletou em Rio Verde, Jataí, e nós coletamos em Gameleira de Goiás também, para dar um N considerável, né? Nós conseguimos quase que 200 indivíduos do grupo controle e 150 indivíduos do grupo caso. E é meio complicado, às vezes, você conseguir fazer essas coletas, porque aqui tem uma foto, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, porque é uma foto pequena, mas nós vamos nas fazendas e a gente tem que fazer parte das nossas técnicas dos biomarcadores nas fazendas. Porque, por exemplo, o ensaio Cometa, para você detectar a lesão no DNA que está acontecendo naquele momento do indivíduo que você está coletando, ele não pode demorar de ser feito. Então, nós coletamos e já até 2 horas depois que nós fizemos a coleta, a técnica do ensaio Cometa já é iniciada. Então, os meninos e as meninas aqui do laboratório, os pesquisadores, eles levam todo o material para campo. E, além disso, qual que é a dificuldade dessa coleta? É você ter o aceite dos indivíduos, né? Então, essa pesquisa ela passou no comitê de ética e nós precisamos, então, de voluntários. Então, nós chegamos nas fazendas e perguntamos se as pessoas querem ou aceitam participar de forma voluntária
para fazer esses ensaios. E depois nós voltamos nas fazendas para apresentar os resultados dos biomarcadores e das análises que nós realizamos, né? Então, a gente fez as coletas nesses municípios de Gameleira, que está em vermelho, Rio Verde, que está em verde, né? E Jataí em azul, para vocês entenderem onde a gente coletou. Bom, e aqui só uma análise geral, e nós precisamos parear esses indivíduos por idade, né, por sexo, tem que ficar mais ou menos parecido, sobre o uso de cigarro, o uso de álcool, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Por exemplo, os trabalhadores rurais, eles fumam e bebem muito. Às vezes, quando você vai atrás de controles, que também são voluntários, você não consegue parear para essas variáveis e isso pode te dar um problema na hora de você fazer as análises estatísticas. Porque se você pega grupos que têm diferenças em hábitos de vida, será que aqueles resultados que você está tendo quanto aos biomarcadores realmente se referem à exposição aos agrotóxicos ou tem outros efeitos combinados que podem estar incrementando aquele risco, né? Mas a gente tenta, então, padronizar esses dados que a gente chama de sociodemográficos e epidemiológicos, tanto do grupo caso quanto do grupo controle. Então, só para a gente ressaltar, né, a idade é quase que a mesma entre os grupos, né? O grupo caso um pouco mais velho que o grupo controle. Na questão do sexo, a gente tem uma preponderância, tem uma frequência maior, né? Está mais preponderante o sexo masculino que o feminino. No tabagista, que a gente vê que no grupo caso você tem um número significativo de pessoas que fumam e bebem também, né? Aqui a gente conseguiu mais ou menos agrupar a questão dos hábitos de álcool entre os grupos caso e controle. Bom, e aí o primeiro marcador que nós fizemos foi o ensaio Cometa, que avalia a toxicidade no genoma. Então, eles têm esse nome, acho que vocês já ouviram eu falar várias vezes sobre isso, porque quanto maior a cauda do nucleóide, que é aquele DNA degradado, maior o dano que esse indivíduo tem, e nós fazemos uma análise individual. Para cada pessoa coletada, nós avaliamos cerca de 100 nucleóides nesse programa aqui que está acoplado, nesse software que é o Comet Imager, que está acoplado ao microscópio de fluorescência, e depois a gente junta os grupos, né? Então, o ensaio Cometa, ele não tem um valor individual, ele tem um valor populacional. Por isso, nós agrupamos, então, os trabalhadores rurais e agrupamos o grupo controle e fazemos uma análise comparativa desses danos entre o grupo caso e o grupo controle, né? Que ele dá valores, né, quantitativos para a gente desse dano. E aqui, né, para mostrar para vocês que, por exemplo, quando a gente compara o grupo caso com o grupo controle, por exemplo, para esse parâmetro que é chamado de comprimento da cauda, que é o TL, nós temos aqui um valor estatisticamente significativo, ou seja, o grupo caso tem um maior dano, né, um maior tamanho da cauda desse cometa em comparação ao grupo controle. E esse parâmetro ele é muito interessante de se utilizar. Na literatura, dos parâmetros de cometa que podem ser utilizados para verificar incremento de quebras no DNA de indivíduos expostos, o TL é um dos parâmetros mais utilizados para isso, tá? E nós também, como eu falei para vocês, a gente pergunta para esses indivíduos o que que eles usam de produtos quando eles estão lá nas lavouras. Então, eles utilizam muito glifosato, que é um herbicida, o gramoxone, que inclusive é um produto proibido, que ele está proibido desde 2022, eu acho, aqui no Brasil, mas o pessoal ainda utiliza, e ele está associado com muitos problemas pulmonares, com danos agudos no pulmão, usam regente, usam a cipermetrina, então é muito uso de inseticida, fipronil, né? Relatam o uso de aldrina, ativo, pirate. Então, na verdade, os agricultores estão expostos a uma gama, a uma mistura complexa de. Os agricultores estão expostos a uma mistura complexa de agrotóxicos. E fica difícil você saber qual produto que está causando aquele dano. Então, nos nossos artigos, a gente sempre cita isso. Então, é uma mistura complexa, né? E aí, nós tentamos fazer em laboratório, nós pegamos os produtos que eles relatam o uso mais constante e frequente, e nós fazemos, então, estudos com organismos não-alvo, com larvas de anfíbios
ou com abelhas, ou com minhocas, para saber o que está acontecendo com esses organismos não-alvo. E aqui, né, a frequência, eles utilizam de acordo com o organismo ao qual esses produtos combatem, né? Então, eles utilizam muitos inseticidas, fungicidas, herbicidas, carrapaticidas e até raticidas. Então, essa aqui é a frequência de uso desses produtos, que são relatados pelos agricultores, que nós coletamos. E também nós perguntamos histórico de doenças. Então, tem muitos indivíduos do grupo caso que relatam depressão, AVC, alguns tipos de tumores, né, como tumores como leucemias, tem linfomas, câncer de boca, câncer gástrico, câncer coloretal, né? Câncer de mama, então, arritmia cardíaca. Então, todas essas doenças que eu coloquei aqui, diabetes, câncer de pâncreas, foram doenças relatadas por esses trabalhadores rurais que nós fizemos a coleta, tá? E aqui, quanto ao tempo de exposição. Então, a maioria trabalha com esses produtos há mais de 20 anos. Então, eles começaram, quando você pergunta isso, quando a pessoa está com 50 anos de idade, muitos relatam que começaram a utilizar esses produtos antes dos 18 anos, né? Então, eles ainda eram menores de idade, com 15, 14 anos, né? E qual que é a função desses indivíduos, né? Então, nós dividimos por quem faz carga e descarga, então tem aqui 10%, quem faz o controle e expedição, mais ou menos 5%, quem transporta esses produtos, cerca de 8%, quem acompanha a aplicação, 10%, quem descarta embalagens, né? Então, quem que faz a diluição? Então, a maioria relatou que dilui os produtos e pulveriza. E uma coisa interessante que eu não trouxe aqui, quando nós fizemos uma análise multivariada para saber o dano do DNA está associado com qual função dessas que foi relatada pelos agricultores. Os danos estão associados principalmente naqueles indivíduos que diluem e pulverizam os produtos e ainda tem mais de 20 anos de exposição diária e crônica a uma mistura de agrotóxicos, tá? E, além disso, nós fizemos também o teste do micronúcleo. O teste do micronúcleo, nós avaliamos o impacto na mucosa oral. E daí a gente categoriza esse dano. Aqui está uma célula epitelial da mucosa, do epitélio da mucosa oral normal. Aqui uma célula binucleada. Aqui uma célula micronucleada. Aqui uma célula que já está com dano no núcleo, que a gente chama de cariorrex. Aqui houve uma perda desse núcleo, que a gente chama de cariólise. E aqui um broto com micronúcleo, que é uma alteração durante a divisão celular também. Então, todos esses danos, essas alterações na mucosa oral, elas são avaliadas em microscópio óptico comum. É bem simples de fazer esse ensaio. Então, você passa um SUAB, que é aquele mesmo SUAB da época da Covid, no epitélio interno da boca desse indivíduo, passa na lâmina, fixa essa lâmina com metanol e depois faz uma análise corando a lâmina usando um corante simples que a gente, bem barato, aqui do laboratório. E aí nós categorizamos essas alterações, né, que eu falei. E aqui, para esse trabalho, houve um aumento de células binucleadas, mostrando que realmente tem algum problema durante a divisão celular das células da mucosa oral desses indivíduos, do grupo caso, e um aumento de apoptose, né, que é a morte celular já, que é evidenciada quando você tem um aumento de células que perderam esse núcleo que a gente chama de cariólise. Então, essas alterações podem estar associadas com os agrotóxicos, porque a maneira de você entrar em contato pode ser pela derme, pode ser durante realmente a diluição que você acaba cheirando, né, e entrando em contato com esses produtos, e aí causa esse impacto. E também tem a questão de que eles fumam e bebem, né? Então tem um efeito sinérgico de outros estressores além dos agrotóxicos. E isso mostra o incremento dessas alterações, que a gente chama de alterações nucleares e de células micronucleares. Bom, então, resumindo, então foi isso que a gente encontrou, basicamente, com apenas 2 biomarcadores em seres humanos. Mas, além disso, a gente também avalia morcegos. E foi graças a esse pesquisador que fez o mestrado com vocês aí, né, Alessandro, o Marcelino. Hoje ele está como pós-doc, eu acho que no IF de Urutaí.
e o Marcelino é um grande pesquisador na área de ecotoxicologia, e ele, além de trabalhar com morcegos, ele também trabalha com outros organismos. Mas na tese dele aqui, que ele desenvolveu no programa de ciências ambientais, ele coletou morcegos, na verdade, coletou sangue e também células da mucosa oral de morcegos, porque nós utilizamos também para outros organismos que não humanos, a gente chama de biomarcadores não destrutivos, ou seja, a gente consegue coletar o material genético, sangue, né, e acessar o material genético sem matar os animais, no caso dos morcegos. E aí o Marcelino, ele avaliou, então, a genotoxicidade em diversas espécies de morcegos encontradas em áreas agrícolas aqui do Cerrado. Bom, e o que que ele fez? Ele fez uma análise de ecologia de paisagem, né, para verificar, né, as áreas que ele queria coletar. Então, ele coletou em áreas que tinha cana-de-açúcar, em plantação de soja, e também numa área que a gente chamou de menos antropizada. Então, ele categorizou todas essas áreas quanto a porcentagem de áreas preservadas versus áreas que estavam degradadas. E ele também fez uma análise físico-química da água, de vários pontos dessas regiões onde ele fez a coleta de morcegos. E ele coletou, então, 126 espécimes, né, de morcegos, indivíduos, de 8 espécies. E aqui são as diversas espécies que ele coletou, de morcegos, né? Então, tinham morcegos que eram insetívoros, frugívoros, onívoros, e ele associou, né, esses hábitos de vida, o que ele chama de guildas tróficas, com os dados que ele obteve lá do ensaio de genotoxicidade e mutagenicidade. Então, foram os mesmos biomarcadores que eu mostrei para vocês anteriormente, que é do micronúcleo cometa, ele também fez a mesma coisa com as espécies de morcegos. E aqui tem, para a gente entender, então, ele coletou filostomos rastatus, artibeus, algumas espécies de artibeus lituratus e planirrostres, né? Platirrinos, carólia. Carólia é um dos mais frequentes que a gente vê quando vai fazer as coletas em campo, né? Glossófuga, molossos e miótis. Nesse caso aqui, ele não encontrou nenhuma espécie, eu acho, de hematófago, né? Mas tem um outro trabalho que nós fizemos em cavernas que a gente encontrou mais do que 8 espécies, dentre essas que foram descritas aqui. Então, foram 126 morcegos de 8 espécies. E aí, quando ele fez aquela análise de ecologia de paisagem, que é uma análise bem mais simples, não é o que o Roniel ou o Alessandro estão acostumados a fazer, mas eu acho que o Roniel até ajudou nesse trabalho com o Marcelino, se eu não estiver enganada. Então, a gente viu que a média de vegetação nativa do Cerrado cobria 98,5% na área de referência, que é a área que a gente chamou de menos antropizada. Agora, quando nós pegamos a soja, tinha 19,24% dessa vegetação nativa e 17,92% para a área de cana-de-açúcar. Então, nós tivemos um grande gradiente, né, de antropização, do mais antropizado para o menos antropizado, falando assim, de forma mais simples, né? E aí, como eu mencionei para vocês, só para fazer um parêntese, né? Todas as vezes que a gente faz um estudo na natureza, no caso desse estudo ecotoxicológico que eu estou mostrando aqui do Marcelino, ele fez o estudo in situ, né? Então, ele coleta os bichos na natureza e pega o material genético, né? Ou as células da mucosa oral e o sangue, já começa a fazer esse estudo lá no local onde ele fez as coletas, igual nós fizemos com os seres humanos, e todas as vezes que a gente faz esse tipo de análise, a gente precisa descrever bem a área que está sendo coletada, e nós precisamos também fazer análises de outras matrizes. Então, por isso que aqui o Marcelino, ele fez coleta de amostras de água. Além disso, seria interessante também fazer coleta de amostras de solo, e às vezes até, se você estiver falando de morcegos que são frugívoros, se a gente conseguir fazer também análise até de algumas frutas que você consiga ver, né, de algumas frutas ou outros alimentos que esses morcegos costumam usar. E talvez também fazer análise no sangue desses indivíduos de resíduos de agrotóxicos. Mas quanto mais
matrizes você coleta, mais caro vai ficando o estudo. E ainda tem a dificuldade de nem sempre, dependendo da matriz que você está coletando, você tem especialistas que vão conseguir analisar resíduos, por exemplo, de agrotóxicos no sangue. A gente está conseguindo, nós conseguimos, na verdade, padronizar isso com a equipe da química no sangue para agricultores, né? Mas nós não conseguimos ainda para morcegos ou girinos, porque a quantidade coletada é muito pequena, mas a gente está tentando padronizar, porque quando você vai publicar o trabalho, os revisores eles questionam, né, isso. Então, fazer estudos in situ, na minha opinião, de ecotoxicologia, é o mais adequado, porque você está coletando na natureza, mas ainda a gente se depara com muitas dificuldades, né? E a questão também de recurso, nosso recurso é bem limitado. Então, ele analisou parâmetros químicos das amostras de água, ele até fez essa análise no laboratório, se não estiver enganado, de Rio Verde, tá? Então, ele analisou glifosato mais AMPA, que é o metabólito, né, do glifosato, 2,4-D e o metabólito 2,4,5-T. Tanto o glifosato quanto o 2,4-D são herbicidas, né? O alaclor, aldicarb, então, atrazina, todos esses produtos aqui de inseticidas, fungicidas, herbicidas, ele quantificou nessas matrizes, né, nessas amostras de água, e aí ele observou que os valores estavam abaixo dos limites de quantificação. Bom, o que que ele verificou nessas poças, principalmente nos canaviais? A presença de fósforo total, que foi 3 vezes maior do que o recomendado. E nós sabemos que na cultura de cana são utilizados muito organofosforados, inseticidas que têm, né, esse fósforo na sua composição. Então, isso pode ser uma evidência da presença, né, de inseticidas ou de produtos organofosforados nessas matrizes de água que foram coletadas lá perto da cana-de-açúcar, né, na cultura de cana-de-açúcar. Bom, e além disso, ele fez então o teste do cometa, como eu falei, aqui um nucleóide com bastante dano, e ele verificou todas essas alterações. Ó, aqui a presença de brotamento, micronúcleo, né? É uma célula com núcleo bem pequenininho, célula com falta de núcleo, anucleada, né? Já em cariólise, aqui cariorrex, célula binucleada, célula micronucleada. Então, tudo isso ele quantificou e analisou comparando essas espécies de morcegos que ele coletou, né? E aí, o que que ele viu nesse trabalho? Que em paisagens com baixa porcentagem de vegetação nativa, os morcegos apresentaram maior frequência de danos no DNA. E que a espécie, né, de molossos, que é um insetívoro, foi a espécie mais sensível na área de soja, e a Carolia perspicillata, que é uma espécie que é frugívoro, foi a principal espécie indicadora na área de cana-de-açúcar. E essas espécies, então, foram as que mais apresentaram tanto danos lá na mucosa oral quanto no sangue. E o impacto está associado com essas matrizes, né? Que é a área de soja, que utiliza muitos agrotóxicos, e na área de cana-de-açúcar também. Então, esse trabalho do Marcelino ele foi bem bacana, por quê? Porque ele sinalizou, por exemplo, para um próximo trabalho que a gente for realizar, quais as espécies que a gente pode utilizar como espécies que a gente chama de bioindicadoras, né, de danos. Então, o molossos pode ser uma espécie para um próximo trabalho, o foco para um próximo trabalho, assim como Carolia perspicillata. E o interessante é que são espécies que são encontradas facilmente em matrizes, mais ou menos antropizadas, como foi o caso desse trabalho. No outro trabalho que nós fizemos, né, que ainda está em processo de escrita e de publicação, que eu falei para vocês em Cavernas, que foi na região da Anglo-América, nós também conseguimos coletar essas duas espécies, tá? Para fazer essa comparação. Bom, e além de trabalhar com morcegos, a gente também tem esse trabalho que nós fizemos com aves, que é da Renata. A Renata terminou o doutorado há 2 anos aqui no programa de Ciências Ambientais também. Hoje ela está na Universidade Federal de Viçosa. E ela fez um trabalho, então, de ecotoxicologia mais urbana, avaliando o impacto de uma estação de tratamento de esgoto em aves. Ela também fez isso com os morcegos, e ela comparou espécies coletadas na ET com espécies coletadas na Flona, lá de Silvânia, né, que é uma unidade de conservação. Então, quais eram os objetivos do trabalho da Renata? Esse trabalho está publicado numa revista muito legal, que é chamada de Journal of Hazard Materials, que é uma revista muito boa na área de ecotoxicologia.
Então, ela teve como objetivo investigar os impactos ecotoxicológicos relacionados a efluentes de estação de tratamento de esgoto em aves. Então, ela analisou e quantificou danos genotóxicos, alterações mutagênicas. Ela fez um outro biomarcador, que é um biomarcador que avalia o sistema imune das aves, né? Ela também já fez isso com morcegos, então a gente avaliou o que a gente chama de perfil leucocitário. E, além disso, nós fizemos uma parceria com o pessoal da Embrapa, lá da Universidade lá de São Carlos, desculpa, uma pesquisadora que é pesquisadora no programa de pós-graduação lá da UFSCar, mas que está como servidora da Embrapa. E ela é uma química e analisou, quantificou a presença de metais em penas de aves, das aves dessa estação de tratamento de esgoto e também das penas das aves coletadas lá na Flona, numa unidade de conservação. Então, o nosso foco aqui, foi muito difícil a gente conseguir um pesquisador que conseguisse analisar a presença de resíduos de pesticidas em penas, nós conseguimos, então, a parceria, pelo menos para saber a presença de metais nas penas dessas aves, né? E aí, a área de estudo, como eu falei para vocês, foi em Goiânia e Silvânia. As áreas elas estão separadas por 100 quilômetros de distância. As coletas foram feitas em 2022. Ela utilizava redes de neblina pela manhã e tarde. E esse trabalho, assim como o do Marcelino, eu esqueci de mencionar, tem aprovação tanto do Cisbio quanto do seu aqui da UFG, né, para você fazer esse tipo de trabalho. Então, o que o pessoal fez? Coletou as amostras sangue para fazer ensaio cometa, micronúcleo e perfil leucocitário e penas para verificar a concentração de metais. Todos são biomarcadores também não invasivos, a gente coletava os animais e depois soltava os animais, então não houve morte, né? E aqui um ensaio cometa que foi realizado até chegar à análise, não vou ficar detalhando técnica para vocês, e o ensaio de micronúcleo, que a gente analisou 5.000 células por animal, e o perfil leucocitário, que a gente analisa 100 leucócitos para verificar a presença dessas células de defesa, né, de linfócito até heterófilo nas aves. E para a concentração de metais nas penas, foi feito uma análise de cromatografia para avaliar todos esses metais: alumínio, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, chumbo e zinco, arsênio, prata, cobre, ou desculpa, cobalto, cádmio, selênio e mercúrio. Então, são técnicas cromatográficas com alguma diferença, né? Mas o básico mesmo é isso, que é a digestão com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio e vai para análise no espectrofotômetro, por espectrometria, desculpa. Bom, e além disso, a Renata também levava uma sonda uma sonda multiparamétrica para avaliar a água, né, dessas áreas, né? Então, a temperatura, pH, sólidos totais, oxigênio, e também aqui a análise do que foi feito na água, né? Então, a gente analisou as penas, a presença de metais, e também analisou a presença de metais na água. A presença de metais na água foi realizado aqui no nosso parceiro aqui da Química, que é o professor Nelson, que ele tem um laboratório também que faz essas análises de espectrometria, que é o LAMES, né? Bom, então a Renata, ela conseguiu coletar 40 espécies, 18 famílias e 8 ordens, né, dessas aves, sendo 79 aqui na Flona e na ET 68, aqui todas as espécies que foram coletadas, dividindo, né, por guilda trófica, 36 eram onívoros, 34 insetívoros, 21 granívoros e 5,44 frugívoros. Então, estão todas as espécies aqui coletou, que ela coletou na Flona. Então, na Flona está em azul, ou desculpa, na Flona está em verde e na ET está em azul, que foi coletada em cada um. Então, aqui está mostrando nessa figura o número de indivíduos, né, dessa espécie que foi coletada, por exemplo, na Flona. Aqui em azul, um de cada que foi coletado na ET, assim por diante. Então, as cores, ela discrimina o que ela coletou em um ou no outro. Em algumas espécies, ela conseguiu coletar a mesma espécie nas duas áreas, aí ela fazia uma comparação desses danos. Qual dano, onde que tem maior dano, na ET ou na Flona, né? Então, aqui estão os animais que ela conseguiu um número maior de indivíduos, né, para essa espécie: o sabiá de barranco, a garaquava de topete uniforme, a rolinha roxa, tizil, né, que são espécies mais comuns. E aqui as alterações que ela detectou nessas aves, né? E aqui em cima o ensaio cometa,
nucleóide íntegro até o nucleóide com mais dano e todas as alterações que ela conseguiu detectar. E também as lâminas que ela fez para verificar a questão que eu falei para vocês de perfil leucocitário. Então, por exemplo, aqui tem célula binucleada, aqui tem célula com micronúcleo, e aqui ela contava a presença de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, aqui tem um basófilo, monócito, e assim por diante. E o que que ela encontrou de resultados principais, né? Por exemplo, quanto à concentração de metais nas penas. Esse trabalho da Renata foi um dos trabalhos pioneiros para avaliar a presença de metais em penas, né? Então, por que penas? Porque as penas, elas são importantes, elas funcionam, né, como uma via de excreção de metais do corpo. Então, elas são importantes biomarcadores. E ela identificou 9 dos 14 metais e metalóides. Ela identificou, por exemplo, a presença até de mercúrio e arsênio. Então, ferro, zinco, selênio, cobre e cobalto são metais que podem ser encontrados porque eles são essenciais, mas mercúrio e arsênio não. E a presença desses metais nas aves pode estar associado à casca de ovos fracas, fraqueza muscular. E como é que esses metais foram parar, né, nas penas dessas aves, principalmente da ET? Por ingestão de água, alimentos e sol. Não que lá na flona a gente também encontrou a presença de mercúrio e arsênio, até porque a flona está circundada por agricultura, área agrícola e está próxima da cidade. Mas quando você faz uma comparação, os metais foram encontrados mais em aves coletadas lá na ET do que em comparação com a flora de Silvânia, né? E aí, como conclusões dos biomarcadores, os carnívoros e os insetívoros foram mais susceptíveis a danos no DNA e os frugívoros menos susceptíveis de acordo com os resultados que a Renata demonstrou. O estudo destaca o valor de uma abordagem não destrutiva, porque a gente trabalhou com penas, com sangue, e também a gente conseguiu avaliar como é que estava o sistema imune desses indivíduos. E aqui, né, só para mostrar de forma resumida, que é o gráfico abstract da Renata, nós encontramos maiores danos no DNA em aves coletadas lá na estação de tratamento, mais anormalidades eritrocitárias também nas aves coletadas na estação de tratamento. A resposta imunológica não foi diferente quando a gente comparou as duas áreas, e nós encontramos alumínio, ferro, zinco, mercúrio e arsênio em penas, né, tanto de aves coletadas lá na estação de tratamento quanto na flora. Então, assim, esse resultado aqui demonstra que as aves que estão lá naquela unidade de conservação, elas não estão totalmente protegidas e também estão em contato com esses estressores ambientais em decorrência da proximidade que elas têm de áreas agrícolas e também da cidade, né? E aí, o que que a gente precisa refinar em trabalhos como esse? Primeiro, nós não conseguimos, no caso das aves, indicar uma espécie bioindicadora, como no caso dos morcegos e dos anfíbios, que a gente já tem feito trabalhos há muito tempo. Mas nós conseguimos demonstrar a importância de fazer estudos, por exemplo, com penas. E a nossa próxima ideia é avaliar a presença de resíduos de pesticidas, tentar validar uma técnica de resíduos de pesticidas usando as penas das aves também. Bom, um outro trabalho que é recém-publicado, que está diretamente associado com o PELD, é esse trabalho envolvendo o uso de inseticidas, e a Ana Júlia trabalhou. A Ana Júlia, ela terminou o mestrado aqui conosco, e agora ela foi fazer o doutorado em outro local, e esse trabalho dela de mestrado era como é que os inseticidas afetam animais não alvo, né? Então, nós fizemos biomarcadores, que foi o cometa, micronúcleo, e nesse caso a gente ainda fez uma análise histopatológica do fígado de girinos de Dendropsopus minutus, que esses girinos estavam expostos a um inseticida que é o carbofurano. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando eu mostrei para vocês aquela figura sobre os produtos que os agricultores relatavam o uso, o carbofurano também apareceu. E por que que a gente decidiu trabalhar com carbofurano? Porque o carbofurano ele nem deveria estar sendo utilizado, ele já está proibido, mas ele é muito utilizado ainda aqui nas lavouras do estado de Goiás, né?
E nós trabalhamos, então, olha, só como eu já falei, né? Ele está proibido no Brasil desde 2017, porém ele ainda é encontrado em áreas próximas à agricultura. E olha que a gente trabalhou com concentrações que, de acordo com a legislação brasileira, essa concentração de 7 microgramas por litro, ela não causaria nenhum dano em organismos não alvo, né, de acordo com a nossa legislação. No entanto, a gente conseguiu detectar a presença, né, de danos no DNA e alterações nucleares eritrocitárias a partir dessa concentração de 7 microgramas por litro. Então, esse trabalho aqui ele é um pouco diferente dos trabalhos que nós fizemos anteriormente. Aqui, o que, que nós fizemos, né? Só para ficar mais claro. Nós fizemos um estudo em laboratório, que nós pegamos a desova de Dendropsophis minutus, a gente recebeu essas desovas de uma área menos antropizada e nós deixamos por até 2 meses essas larvas atingirem um estágio de Gosder. Gosder é um pesquisador que estabeleceu as fases de desenvolvimento de larvas de anuros, né, de anfíbios, mais precisamente falando. E a fase do desenvolvimento dos anfíbios, dos girinos, né, que a gente costuma fazer nossos ensaios de ecotoxicologia, é a fase 25 de Gosling. Então, nós fazemos o quê? Réplicas dos aquários, colocamos 10 girinos para cada tratamento desses. Por isso que aqui está totalizando aqui 30 girinos, porque a gente tem 3 réplicas, cada aquário terá, então, 10 girinos, e aí nós colocamos o carbofurando, a carbofurano em cada um desses aquários, né? Começando com a concentração de 3 microgramas por litro até a concentração de 9 microgramas por litro. E nós também precisamos de um controle negativo, que só tem água, para saber, né, qual que é o dano basal desses bichos, ou seja, quantos micronúcleos, como é que vai ser o cometa desses animais quando eles não estão expostos a nenhum estressor ambiental. Então, esse trabalho é um trabalho controlado que a gente faz em laboratório, né, a temperatura controlada, a gente quantifica e analisa pH dos aquários todos os dias durante o experimento, e esse experimento aqui é um experimento que a gente chama de experimento agudo. Ele foi feito até 96 horas de exposição. Então, os girinos foram expostos a essas concentrações aqui que eu estou relatando para vocês, né? Bom, e o que que a gente teve então de resultado que mais chamou atenção foi isso, né? Mesmo na concentração de 7 microgramas por litro, nós tivemos muitos cometas e muitas alterações eritrocitárias quando comparado com a água, tá? O controle negativo. O outro trabalho, esse é o da Alice, também é o trabalho do PELD, que nós avaliamos o uso de múltiplos biomarcadores para mostrar a questão do impacto de anfíbios anuros in situ. Então, isso aí foi um trabalho que foi feito graças muito assim, às coletas que o Tainan realizou para a gente, né, aí em Rio Verde. Então, onde foram feitas as coletas? Foram em 6 poças d'água próximas de áreas agrícolas, e nesse caso a gente conseguiu detectar, pegamos a água e fizemos análise de agrotóxicos nessas águas. Então, foram nessas poças de água. Nós detectamos 7 agrotóxicos, atrazina, que é um herbicida, e também ele está proibido na União Europeia, na Europa, desde 2003, mas a gente utiliza muito aqui no Brasil. É um herbicida, é o top 3 de uso. O primeiro é o glifosato, o segundo é o 2,4-D, terceiro é a atrazina, e a gente encontrou, então, concentrações superiores à permitida pela nossa legislação. Nós fizemos a análise em 3 espécies comuns, que então os pesquisadores trouxeram, nesse caso, já os girinos no estágio 25 para a gente aqui para o laboratório, dessas 3 espécies, que é o Dendropsophis minutus, Boana albopuctato e Physalenus cuvieri, e assim que as desovas chegaram, a gente já avaliou, então, o ensaio cometa e o micronúcleo e outras alterações eritrocitárias nesses indivíduos. E a gente detectou um aumento de danos no DNA em Boana albopuctata e Physalenus cuvier, e também aumento de células binucleadas e anucleadas em Boana albopuctata. Nesse caso, a Boana albopuctata respondeu mais rápido ao estresse desses ambientes que a gente fez a coleta do que minutos e Physalenus cuvier. Então, ela se demonstrou, para aquele momento do nosso experimento, um excelente bioindicador, né, de dano. Um outro trabalho mais recente, que nós, nesse caso, a gente quis saber o seguinte: será que
existe alguma maneira da gente biorremediar efeitos tóxicos de inseticidas, usando como uma espécie bioindicadora uma larva de Dendropsophyst minutus? Então, nesse caso, a gente quis avaliar o papel biorremediador de Salvinia auriculata, né, que é uma macrófita aquática. E aí, o que que a gente observou, né? Que quando essas larvas de Dendropsophyst minutus estavam na presença do fipronil comercial, sem a presença de Salvinia auriculata, os danos no DNA foram maiores quando a Salvinia estava presente. E olha que a gente fez um ensaio similar àquele que eu mostrei para vocês com carbofurano, foi um ensaio em laboratório, com 3 réplicas de cada aquário, né? Fizemos uma exposição ao fipronil. Como é que a gente escolheu as quantidades de fipronil a serem utilizadas? Nós pegamos estudos com outros organismos, principalmente com peixes, que tinham o tamanho e o peso similar às larvas de Dendropsophyst minutus, que se encontravam no estágio 25 de Gosner, e aí a gente utilizou concentrações muito pequenas de fipronil. Fipronil é um inseticida muito utilizado aqui no nosso estado, e eu não sei se vocês estão acompanhando essa parte da literatura, mas ele tem sido muito associado com morte de abelhas. Então, a nossa pergunta é: como é que vai ser o efeito do fipronil em anuros, né? Porque não tem muitos estudos com anuros, os trabalhos estão aparecendo agora. E o que a gente ficou bem assim, impressionado com os resultados foi o seguinte: mesmo apenas com 96 horas de exposição na presença da Salvinia auriculata, esses danos do DNA dos girinos diminuíram, tanto na parte do ensaio cometa, ou seja, efeitos genotóxicos, quanto efeitos mutagênicos. Agora, tanto que depois desse estudo, o que que a gente tem feito, né, com anfíbios anúrios? A gente está utilizando agora algas também para ver esse efeito biorremediador de algumas espécies de algas, que é o trabalho de um outro estudante aqui do laboratório. Então, esses foram os achados mais impressionantes que nós encontramos, né, que a Salvínia conseguiu realmente biorremediar em pouco tempo os efeitos tóxicos do fipronil comercial. Bom, então só para fazer um resumo de tudo isso que eu coloquei, eu até utilizei o notebook LM para fazer isso. O que que mostra, né? Então, para a gente, uma matriz de diagnóstico. Em humanos, nós avaliamos exposição ocupacional. Um biomarcador que foi interessante foram os micronúcleos, que ele mostra um dano direto ao DNA por misturas químicas. Então, o micronúcleo ele é muito legal de ser utilizado porque ele é um teste barato e rápido de ser feito, e ele mostra, então, esse impacto de diversas substâncias, incluindo os agrotóxicos. Morcegos, a gente trabalhou com paisagens agrícolas de soja e cana, o ensaio Cometa foi muito eficiente para mostrar uma sensibilidade atrelada à perda da vegetação nativa. Aves, usando efluentes urbanos, um biomarcador bacana são os metais nas penas, que ele mostra o que a gente chama de biomagnificação, insetívoros carnívoros mais afetados. E os anfíbios, por exemplo, a água carbofurana, a gente pode verificar alterações nucleares eritrocitárias que podem impactar esse equilíbrio, né, a homeostase durante o desenvolvimento. Então, é muito interessante esses trabalhos, né, que a gente tem feito no PELD, porque ele dá para a gente avaliar abordagens não destrutivas, né? E aí, com essas abordagens não destrutivas, a gente consegue fazer um link entre a degradação ambiental e como é que isso está impactando a sobrevivência, ou pode impactar a sobrevivência de diversas espécies. Bom, então era isso, gente. Era bem rapidinho que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, agradecer o Alessandro pelo convite, agradecer FAPEG, CNPq, a UFG. Nós também conseguimos recursos do Fumbio para fazer o trabalho com os morcegos que eu mostrei para vocês, né? Então, gente, obrigada. E aí eu vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder discutir um pouquinho esses trabalhos. Muito obrigada. Perfeito, Dani. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada a você. Não sei se foi Eu muito acho. rápido, mas desculpa se eu Não, falei rápido ou não fiz o que você me pediu, né? Mas eu quis mostrar só assim, bem que rapidinho, o que isso. que a gente faz aqui. Foi sensacional.
Na verdade, eu acho que o laboratório, né, a equipe que você coordena, né, é interessante porque vocês não têm um grupo taxonômico que vocês exclusivamente trabalham, né? Então, os resultados que você apresentou aqui são resultados muito interessantes e fica claro, né, o impacto que essas substâncias causam em diferentes grupos de diferentes formas, né? E na sua apresentação você, né, deixa claro que o Brasil se não é o país, né, é um dos países que mais usam esse tipo de substância, né? Então eu acho assim, nós precisamos nos preocupar bastante com essas questões, e não só por conta de biodiversidade, porque às vezes esse discurso ele é muito criticado, né? Fala, as pessoas aí que ficam com esse mimimi de biodiversidade, mas é uma questão de saúde pública, né? Então, assim, a gente está exposto todos os dias a essas substâncias, né? Então, assim, é bem preocupante. Parabenizo você e a sua equipe, né, pelos trabalhos. Eu acho que vocês têm bastante coisa a fazer, mas ao mesmo tempo é meio que o meteoro está aí, né? Está chegando e está vindo a galope, né? Então, eu fico reflexivo. Bom, a gente tem algumas interações aqui, mas eu queria começar, né, falando o seguinte, é uma curiosidade, né? Principalmente quando envolve a questão do trabalhador rural, eu acredito que vocês devem ter bastante entraves logísticos, né? Primeiro, acho que o primeiro entrave é fazer com que o trabalhador que vai participar do experimento que vocês estão conduzindo, né, que ele entenda e aceite, né? E também tem a questão do trabalhador, mas do patrão do trabalhador, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito aí dos desafios quando vocês vão abordar os trabalhadores rurais. Se tem ou se não tem, se é tranquilo, se não é. Ô, Alessandro, obrigada pela pergunta. Então, tá muito difícil, Alessandro, assim, que já tem deve ter uns 15 anos que a gente faz esse tipo de trabalho aqui no laboratório. No começo, nós tínhamos menos entraves, né? Então, quando nós chegávamos nas lavouras, principalmente, como eu falei, né, fiquei falando dos pequenos, não é porque só os pequenos que fazem o uso errado, não é porque para acessar as pequenas propriedades é mais tranquilo do que as grandes propriedades. Em grandes propriedades, a gente só conseguiu em duas até hoje, porque os grandes produtores, eles não autorizam o nosso acesso e nem a coleta de material deles ou dos funcionários, né? E aí o que está acontecendo? As pessoas, os pequenos, mesmo quando o cara é patrão, ele não quer fazer os exames, porque ele não quer saber se ele tem algum problema ou não. E muitos não acreditam que os agrotóxicos são os causadores dos problemas de saúde que eles estão enfrentando. Por exemplo, só para te falar uma coisa mais recente. Eu sempre tive muita facilidade em coletar de agricultores lá de Silvânia. Eu estou tentando agora coletar de horticultores de Silvânia desde o ano passado e eu não consigo, porque as pessoas não querem participar. Uns têm medo, igual eu falei, outros não querem saber. Então está cada vez mais difícil a gente conseguir aumentar esse N. A nossa tentativa agora vai ser essa semana, está tendo acontecendo, vai acontecer aqui na UFG, Agro Centro-Oeste, né, que é de pequenos produtores. Então nós fizemos um stand junto com a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, e aí a gente vai tentar captar voluntários e voluntárias para fazer a coleta. Às vezes as mulheres elas aceitam participar mais facilmente que os homens e elas ainda nos ajudam porque elas trazem os maridos. Mas é muito difícil, viu, Alessa? Está sendo muito difícil, que as pessoas não querem saber e não querem assim mudar as práticas também, né? Porque quando você fala, olha, se você usar melhor os EPIs, comprar EPIs, às vezes, melhores do que você está usando, não misturar roupa que você pulveriza com a roupa da casa. Só de falar isso já ajudaria no dia a dia dos trabalhadores, né? Mas confesso para você que está se tornando difícil fazer esse tipo de trabalho. Foi o que eu imaginei, assim, é muito cultural, né? Muito. E é difícil você mudar a cultura, né? Principalmente quando essas pessoas elas acabam vendo como o pesquisador, de modo geral, né? Aquele que vem causar
incômodo, enfim, eu imaginei que seriam esses os principais desafios, né? Tem aqui algumas perguntas, eu vou ler aqui para Tá. você, né? A primeira pergunta, o primeiro comentário é da professora Maria Andréia. Ela escreveu assim: Bom dia, professora Daniela. Agradeço pela excelente palestra e pelo momento de compartilhamento de conhecimentos e ideias. Quando nós fazemos trabalhos de ecotox, muitas vezes nos deparamos com questionamentos, principalmente dos revisores, sobre a quantidade de estressor que os modelos estão expostos. Em trabalhos como o do Marcelino, você mostrou que as análises de água, salvo engano, mostraram concentrações abaixo da permitida. Você poderia nos dar insights sobre como resolver essas questões, perguntas dos revisores? Tá. Ô, Andréia, Maria Andréia, obrigada pela presença aqui. Você é ótima também, uma referência em histogenética, né, Alessandro, seu colega. Então, Maria Andréia, eu falo que eu acho que é questão de sorte do revisor. Nesse trabalho do Marcelino, por exemplo, nós tínhamos feito só análise. Eu falo só porque para muitos desses caras, desses pesquisadores de fora, é muito pouco que a gente faz, né? Porque eles não sabem o tanto de recurso que a gente tem, que é muito pequeno também. Então, nós fizemos só análise de água. E a gente não analisou sangue dos morcegos. E mesmo assim, nós não tivemos questionamento se aquele dano, por exemplo, estava sendo causado por outros estressores, não apenas pelos agrotóxicos, tendo em vista que a água não tinha mostrado nenhum resultado de algum produto que estivesse acima do permitido na nossa legislação. Mas, o que que acontece? Esse trabalho do Marcelinho, se eu não estiver enganado, ele é de 2021 ou 22. Então, a gente está em 2026. Hoje, eu vou te falar bem sincero, se fosse hoje, a gente não conseguiria publicar esse trabalho do Marcelino sem ter, pelo menos, feito uma análise de solo e tentado fazer uma análise da presença de pesticida no sangue desses animais. Então, o que que a gente tem procurado? Revistas, às vezes, que ainda aceitam trabalhos que você não tem todas essas quantificações. Por exemplo, a Environmental Pollution pode esquecer, ela não aceita mais. Ó, Environmental Pollution, Environmental Research, se você não fizer a quantificação de tudo que você conseguir, a rejeição é certa. Na verdade, nem vai para os revisores, né? O editor já rejeita de cara. Agora, se você estiver fazendo um trabalho com organismos aquáticos em laboratório e tiver conseguir quantificar o que você puder, pelo menos da água, você consegue publicar, por exemplo, na Aquatic Toxicology. Então, Maria Andréa, a minha resposta assim, não é muito otimista, não. A gente está lascado mesmo com os estudos de ecotoxicologia. A gente precisa quantificar o que conseguir. Por isso que eu estou agora atrás dos químicos, né? Para seres humanos, por exemplo. Ser humano você pode esquecer. Se você não tiver quantificado o agrotóxico no sangue ou na urina, você não publica. Então, a gente está agora fazendo essa parceria com o pessoal da química, que é analisando o que a gente pode para associar com os biomarcadores que nós avaliamos aqui. Viu, Alessandro? E aí, nos anfíbios, Alessandro, o que que a gente está fazendo agora? A gente está analisando no girino. O pessoal já conseguiu padronizar para larvas diminutos. Isso quando você faz controlado, né? Não in situ. Por exemplo, nós fizemos exposição a carbofurano. Aí o químico aqui do laboratório da professora Andréia, quase charada Maria Andréia, só que é Andréia, ele conseguiu quantificar com precisão a presença do carbofurano lá no músculo dos girinos. Então a gente está fazendo isso agora, viu, Maria Andréia? Infelizmente. Infelizmente não, né? Bom por um lado, mas ruim porque a gente é pobre, então tem que se virar. Eu lembro que os desafios, né, sempre estavam em relação à quantificação desses agrotóxicos nas amostras, né? Sempre. Essa era até uma das perguntas que eu, né, pretendo fazer, se isso está mais fácil, por exemplo, pelo menos para amostras de águas que são coletadas, se eu lembro que não tinha tantos laboratórios, acho que tinha lá em Santa Maria um laboratório, mas tinha uma fila considerável. Não sei se essa questão ficou mais tranquila ou se ainda é um desafio. O Alessandro, ainda é um desafio, tanto que a gente não está tentando fazer em Santa Maria, nós estamos fazendo aqui na UFG, a professora Andréia faz, só que a fila continua grande.
E aí a situação ficou um pouco mais complicada agora, mas eu acho que ela vai conseguir contornar, porque ela tinha conseguido um aparelho da Agilent, um cromatógrafo, bem robusto e sensível, para ficar aqui na UFG durante um ano por comodato. Só que aí o contrato de comodato finalizou e aí o aparelho saiu daqui. E ela está tentando comprar o aparelho. O aparelho custa 4 milhões. Até ela queria comprar por um projeto, mas aí ia comer tudo do projeto. Então ela está tentando agora ver se ela pega esse aparelho. Porque assim, nós temos outros aparelhos aqui no UFG, mas eles não são sensíveis ao ponto de conseguir quantificar aquele produto na quantidade que você espera, ou ainda ele tem uma limitação do número de produtos que ele é capaz de quantificar. Porque para cada produto que você quantifica, você precisa padronizar. É um capilar, né? Uma coluna do aparelho que vai ser específica para aquele produto, né? A Andrea, ela conseguiu validar um método de multiresíduos. Então, ela coloca na máquina, aí ela acho que ela estava conseguindo mais de 20 pesticidas para ela analisar simultaneamente. Então, esse problema metodológico e de quantificação de pesticidas, para nós aqui que estamos no Centro-Oeste, ainda é um gargalo, mas eu acredito que vai ser resolvido em breve, né? Pelo menos a gente tem pessoas muito capacitadas para fazer esse tipo de análise. Agora está precisando do equipamento, né? Esses equipamentos são caros, né? E São geralmente caros. projeto tipo FINEP para lá, né? Isso, Essas FINEP, coisas. NCT, porque, por É, exemplo, PELD a gente não consegue. Não não, essas consegue, coisas são são caros. fora do orçamento, né? Tem outra interação aqui, da Natália Nascimento. Ela escreve assim: Gostaria de saber o que utilizam para retirar o sangue desses dendropsófos. Também estou utilizando uma espécie de dendropsófos em meus estudos e infelizmente tem sido difícil fazer coleta de sangue. Já tentei com bisturi, com capilar, com seringas de insulina, com heparina e não sai nada. Isso aí eu sei que é complicado mesmo. Obrigada, Natália, pela pergunta. Eu não sei se a Natália, se ela puder falar, você está trabalhando, Natália, com o organismo adulto ou você está trabalhando com as larvas? Porque vou te falar, estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte: esses trabalhos que eu mostrei para você, a gente trabalha com as larvas. E como é que a gente faz para obter o sangue das larvas? Eu falei para vocês há todo tempo que a gente estava trabalhando com biomarcadores, né? Coletas de não destrutivas, mas no caso dos girinos, infelizmente, os bichos morrem na hora de fazer os ensaios, né? O que que nós fazemos? A gente corta a cauda desses bichos, dos girinos. Aí, quando você faz um pico na cauda, escorre o sangue e a gente pega esse sangue diretamente na lâmina ou em tubinhos de 0,2 microlitros. E aí sai uma quantidade considerável de sangue que dá para a gente fazer tanto o esfregaço para verificação, né, do micronúcleo, quanto dá para a gente coletar o sangue para colocar no tubinho e fazer o ensaio cometa. Para o ensaio cometa, a gente precisa só de 10 microlitros de sangue. E para o micronúcleo, a gente precisa de gotinhas. Então, a quantidade de sangue que sai, ela é pequena, mas é suficiente para os nossos ensaios. E é o que que a gente faz muitas vezes para minimizar esse problema. No nosso caso, quando a gente tem pouco sangue de um indivíduo, nós fazemos um pool de indivíduos. Então, nós pegamos de 3 a 4 larvas, fazemos esse picozinho na cauda, o sangue escorre e a gente une esse material para fazer a análise do cometa e micronúcleo também. Então, isso está descrito na nossa metodologia. A gente não consegue, dependendo da espécie de anuro que a gente está fazendo a avaliação, como a larva é pequenininha, quantidade suficiente, então a gente faz esse pool de análises, por isso até é mais um motivo para fazer as réplicas, né? Porque a réplica a gente precisa de um número adequado de animais para juntar e fazer o pool. Agora, de organismo adulto, eu falo para você que eu não tenho experiência, mas tem um aluno do Fausto que tem feito e ele traz o material para a gente, e pelo que eu saiba, ele estava fazendo punção cardíaca nesses animais para ter uma quantidade suficiente de sangue. Aí, se você estiver fazendo com adulto, depois você, Alessandro, passa meu contato para a Natália, que aí eu encaminho o contato do aluno do Fausto para ela trocar ideias com ele, caso você esteja trabalhando com adultos, tá, Natália? Não, tranquilo. Eu sei que esses bichos pequenos, né, principalmente, é, inclusive, né, roedores também, é bem desafiador coletar sangue desses bichos, né? É bem Bem desafiador. dependendo do que você vai fazer.
Um outro comentário aqui do Devando, né? Ele escreve: é muito incrível os trabalhos. Fiquei curioso sobre os danos causados nesses animais a longo prazo. Será que eles poderiam ficar inférteis, ter tumores ou deficiências? Oi, Devando, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Sim, Devando, tem muitos trabalhos que têm sido feitos, inclusive com anfíbios, de que a gente chama de transgeracionais, né? Que eles acompanham desde a geração parental, geração F1, F2, e aí você tem, dependendo do produto que eles estão em contato, tem muito trabalho com fipronil agora, por conta dessa problemática desse inseticida no meio ambiente, né? Glifosato também tem alguns que mostram problemas de infertilidade, né? Diminuição da produção, né, de células gaméticas, tumores. Então, depois você dá uma olhada na literatura com a palavra transgeracional, ecotoxicologia e efeitos transgeracionais, principalmente em organismos aquáticos. Em peixe tem muita coisa. E roedor também, né? Com roedor, com vertebrado, ou no caso de mamíferos, o modelo mais utilizado ainda são os roedores. Agora tem também estudos com células, né? Que você expõe as células a determinados estressores, aí você verifica essas alterações que você está mencionando aí, tá? Bom, e mais um questionamento aqui, né, do José Augusto. Ele pergunta, né, quando vocês levam os resultados entendi que para os agricultores, né, qual é a reação deles, né? Então, quando a gente leva os resultados, nós explicamos primeiro, o ensaio cometa ele não tem um valor individual, não é igual, por exemplo, você faz uma glicose, sua glicose deu 100, né, que está acima do valor de referência. Então, nós explicamos todo o contexto do exame e a gente mostra, olha, dentro do grupo exposto que vocês estão, a média de dano, vou falar em porcentagem, é 13% de dano. O seu está 20, por exemplo, né, no caso do agricultor. Então, o dano está aumentado. O que que é uma coisa bacana, José, desses marcadores que a gente faz? Eles não são marcadores que indicam que o cara está doente, mas indicam que tem algum problema associado. Então, o que que a gente instrui, né? Primeiro, para eles fazerem exames periódicos. A maioria não faz exame periódico. Teve uma coisa que eu não citei para vocês, mas tem o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem um protocolo bem assim, bem feito e robusto para pessoas que são expostas ocupacionalmente a agrotóxicos. Então, é um protocolo de atenção à saúde de pessoas expostas a agrotóxicos, né? E aí, nesse protocolo, tem toda uma orientação de quando, em quanto tempo eles têm que fazer exames. Inclusive, tem uma enzima que eles precisam analisar, que é chamada de acetilcolinesterase, que essa enzima ela é um excelente biomarcador de dano neurológico. Então, quando ela está diminuída, isso significa que o produto que você está manipulando pode estar atrapalhando o funcionamento do seu cérebro, e isso pode, inclusive, levar a dor de cabeça, a desmaios. E aí, quando você pergunta para esses trabalhadores, você conhece a acetilcolinesterase? Eles nunca ouviram falar, nunca fizeram o teste. Então, o que que falta no nosso país? Primeiro, falta um olhar melhor para esses trabalhadores, mais instrução para esses trabalhadores do que eles precisam cuidar da saúde. E aí, o que que a gente fala também é sobre o uso dos EPIs. A maioria não fica assustada com os resultados, eles ouvem bem o resultado, falam que vão mudar as práticas, mas quando você volta lá, porque a gente volta para repetir os exames, né? E aí os resultados são bem similares ao que tinha acontecido antes. Por quê? Porque eles não estão usando os EPIs, eles não estão cuidando da saúde. Então, o ruim é isso, né? Eles não reagem mal, eles não ficam assim desesperados e reagem bem àquilo, entendem o que está acontecendo. O problema é não há mudança das práticas no campo, né? Isso que é ruim. E a nossa tentativa do nosso trabalho é um trabalho de pesquisa, mas ele tem muito caráter extensionista, né? Era isso, era entender como é que é a realidade deles e também tentar contribuir de alguma forma para isso, tá bom? Acho que tem uma pergunta do Fabrício. Oi, Fabrício. Sim, pode ficar à vontade, Fabrício. Oi, Daniela, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Obrigada, Fabrício. É, Parabéns pela palestra. É um tema que há anos que eu tenho bastante curiosidade, mas óbvio, diante daquele tema específico que a gente trabalha, a gente só acompanha superficialmente.
E eu gostaria de saber, só fugindo do contexto científico, indo para o contexto socioeconômico, que envolve o maior importador do produto que recebe toda essa carga de agrotóxico, que é a China. Diante de todas essas evidências no campo e etc, etc. É uma pergunta de leigo. Primeiro, a soja, o milho que recebe todo esse agrotóxico, a semente, ela vai com uma carga de agrotóxico lá para a China a ponto de causar todos esses efeitos que causam nos animais? Você que está dentro do meio, né, da ecotoxicologia, saberia dizer se isso pode acarretar lá no chinês, que importa 60% da safra brasileira, e se isso seria um ponto onde a China, em determinado momento, poderia falar: opa, está trazendo um malefício para a minha população e não vou importar mais ou vou estabelecer regras mais duras para o agronegócio brasileiro em relação ao uso de agrotóxico, que até onde eu sei, o Brasil está, né, entre o primeiro e segundo maior consumidor desses produtos. Eu estou perguntando isso porque ontem eu vi uma reportagem e falando que até 2030 a China pretende diminuir 25% a importação de soja do Brasil, porque eles querem ser vamos dizer assim, não autossuficientes, porque não tem como, mas pelo menos diminuir bastante a importação, e isso vai afetar toda essa cadeia aqui no Brasil, que é regida pelo agronegócio. Fabrício, obrigada pela pergunta. Fabrício, com certeza. Eu faço parte hoje de um grupo aqui em Goiás. A gente montou um centro, chama Centro de Excelência em Saúde Única, que é um centro fomentado pela FAPEG. E tem uma colega que é a coordenadora desse centro, que é a Virgínia. A Virgínia é agrônoma e ela trabalha com ciência do solo, né? Qualidade do solo. E o trabalho dela é tão bonito que ela consegue reduzir de forma significativa o uso de herbicidas e o herbicida é o principal produto utilizado, por exemplo, em culturas de soja, principalmente. E mesmo diminuindo de forma significativa esses produtos, a produtividade ela não cai, pelo contrário, você tem até um incremento nessa produtividade. Então, ela tem sido muito procurada por agricultores aqui do nosso estado e até de fora do estado, porque mexe no bolso, né? Diminui o uso dos agrotóxicos e não diminui a produtividade. O que que a Virgínia sempre tem falado nas palestras que ela dá quando ela apresenta o centro? Essa questão da China, né? Que ela tem certeza que em breve nós vamos diminuir de forma considerável a importação, né? A exportação, desculpa, de soja para a China. Por quê? Porque nós não estamos seguindo as normativas internacionais, ou seja, a gente ainda utiliza, não sei se você acompanha isso, mas o glifosato, por exemplo, ele está proibido em um monte de locais do mundo, e a gente ainda utiliza, é o top one de uso, né? Que é o Roundup, que tem glifosato e põe. Então, eu tenho certeza absoluta, pelas palestras que eu assisto da Virginia e pela fala dela, né? Por tudo que ela mostra de literatura e das notícias internacionais, que a gente vai perder mercado por conta disso, porque com certeza, Fabrício, essa semente ela tem agrotóxicos e vai contaminar lá na China tanto o meio ambiente quanto quem está trabalhando com essa cultura, né? Então tenho certeza disso. E aí a Virginia até comenta que ela tem sido procurada muito por conta disso, dessa que já tem produtores grandes, né? Porque aqui em Goiás a gente tem produtores enormes de soja pensando nessa queda de exportação que a gente vai ter para a soja. E com certeza, viu, Fabrício, essa semente vai estar contaminada e vai causar prejuízo. A gente está vendo isso com a carne agora, não com agrotóxico, mas com antibiótico, né? Que a Europa não está querendo mais a carne brasileira por conta do uso de antibióticos que eles proibiram lá e eles não querem entrar em contato lá dos usuários, né, nos cidadãos europeus. Oi, Fabrício, pode Eu falar. tenho uma outra pergunta. Anos Aham, atrás, a gente tentou realizar um estudo na região de Sinop, que é uma das regiões né, do Mato Brasil que mais Grosso. consome agrotóxico e que Aham, mais produz commodities, só que não rolou diante dos custos, como você mesmo mencionou. aham. E eu queria saber, eu acho que pode ser do interesse de todos aqui, como seria estabelecer uma parceria com você para a realização de estudos nesse sentido? Porque Sinop é região da Amazônia Legal, é o sul, Uhum, é conhecido como Amazônia Meridional e a Amazônia de contato entre Cerrado e mais Sorriso, né? Que está um pouco abaixo aham. de Sinop. Cerrado e Amazônia. E anos atrás, quando eu estava mais antenado sobre o assunto, eu procurei saber sobre
o conhecimento do assunto no qual você domina em relação àquele contexto Sinop Sorriso. E eu Uhum. fiquei sabendo que houve casos de que foram abafados pela mídia, obviamente, de mulheres com agrotóxicos no leite Leite. materno. Uhum. Encontrei resumo de congresso de anuros com deformidades, que provavelmente está associado ao uso de agrotóxico. Então, Uhum. nesse contexto todo, como seria uma parceria de alguém, por exemplo, eu gostaria de fazer uma parceria para a realização de um estudo. Como funcionaria essa parceria com você? Tá. Oi, Fabrício. Não, é Fabrício, só se me mandar mensagem. Vou deixar meu WhatsApp aqui, porque eu tenho interesse, é um tema que eu gosto. A gente tem os reagentes para fazer aqui, até via centro de excelência, então eu preciso, como participante desse centro, fazer estudos, né, para o Brasil inteiro, então para nós é um privilégio. E eu tenho mão de obra especializada que pode, inclusive, treinar pessoas da sua equipe. Então, basta você entrar em contato comigo. A única questão, muitas vezes, que a gente não consegue fazer por um problema de recurso é a questão, eu quero fazer no local tal, mas se você coletar e trouxer para a gente, é tranquilo, a gente instrui como é que as coletas são feitas. É o que eu faço com o Alessandro, né? Muitas vezes. O Alessandro, ele vai, traz para nós as desovas, foi o que o Tainan, que é o pós-doc do Alessandro, fez. Trouxe as desovas até a gente, eu instruí como é que era o transporte, e aí a gente fez os ensaios e devolveu os resultados para ele, e as pessoas entram também nas publicações, se for o caso, né? Então, para mim é um prazer. Só pode contar comigo. Vou deixar meu telefone aqui, Fabrício. Uhum. E aí Ah, você muito pode me obrigado. contactar. Eu que agradeço, assim, é um prazer fazer isso. É o tipo de estudo que a gente mais gosta de fazer. É porque eu tenho parceria de anos com o professor Domingos Rodrigues, que também é herpetólogo, e ele Aham, está baseado lá em Sinop, na Universidade Federal do Mato Grosso, e, e lá é um laboratório a céu aberto em relação ao uso de agrotóxicos e os efeitos sobre a fauna, né? aham. E naquela ocasião a gente coletou várias espécies, só que não deu certo. A gente também não tinha noção de como armazenar esse material, para quem ia Sim, enviar esse isso. material. Não, pode mandar. Eu te explico tudo. A gente vai conversando por WhatsApp. Depois a gente pode fazer uma ligação de vídeo. Eu passo para Uhum. você todas as orientações e a gente vai caminhando. Vai ser ótimo. Um prazer, Fabrício. Ah, legal. Muito obrigado. Obrigada a você. Ô, Alessandro, eu esqueci de mencionar, eu não sei se o Hermes está aqui ainda, o Wellington tá. O Wellington e o Hermes têm feito uns trabalhos muito legais com a questão de estressores ambientais em roedores. Eu não trouxe aqui porque o foco nosso a gente não tinha quantificado, né, Wellington? Nenhum estressor, mas os trabalhos do Hermes e do Wellington também são bem bacanas com roedores, pequenos roedores, tá? O Hermes estava até agorinha aqui na palestra Eu aqui. vi. Eu conheço, assim, na verdade eu sou um cara meio que curioso, e eu até brinco, né? Assim, eu não sei nada eu não sei muito de nada, mas eu sei um pouco de bastante coisa porque eu vou olhando, eu vou acompanhando, né? Essas coisas, e eu sei que o Elton lá com a equipe dele tem feito bastante coisa com morcego também, além de roedores, né? Perfeito. Bom que a interação, o grupo, né, vai só aumentando entre as pessoas. Bom, Doni, a gente já chegou aqui no nosso horário previsto, né? A gente teve bastante interação, né? E nós tivemos aí um público bem legal ao Foi longo da mesmo. palestra, né? Ainda bem que a gente esperou um pouquinho aí para o pessoal ir Para chegando, começar. mas de todo modo, né, nós gravamos a palestra, a ideia é disponibilizar no nosso canal do YouTube, né? E mais uma vez eu parabenizo você, sua equipe, né, pelos trabalhos que vocês têm desenvolvido, são trabalhos muito interessantes e que têm um impacto, né? Igual você falou, né? Acaba que é uma questão de extensão também, né? E Que é um sim, aspecto muito forte e muito importante. E agradecer, além de parabenizar, agradecer pela disponibilidade. Eu sei que é bem corrido, mas a gente eu, pelo menos, fiquei bastante satisfeito aí com as coisas que você falou e a discussão que foi promovida. Muito obrigado mesmo. sim. Obrigada a você, Alessandro, pessoal, obrigada mesmo. Um abraço aí, boa semana. E quem sabe o Brasil ganha sexta-feira, sem ser no sufoco, né, Alessandro? É, tá difícil lá. Está mais fácil a gente resolver a questão dos agrotóxicos aqui do que criar muita expectativa lá.
Tá Mas é bom. isso, então. Obrigado, agradeço a presença de todos e de todas, né, e até a próxima aí. Até. Tchau.